Vamos ler versículo 14 e 15. Você que está aí com a sua Bíblia já aberta, você já achou? Diga amém. Amém. Tem alguém que ainda não achou? Eu baixinho, eu vou esperar você. Lucas capítulo 7. Eu vou ler nessa ordem, segundo provavelmente foi a ordem que esses milagres aconteceram. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais cronológico, segundo os teólogos, os estudiosos. Então, muito provavelmente, os milagres aconteceram nessa ordem. Primeiro, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado, depois a filha de Jairo, e por último, já no finalzinho do ministério do Senhor Jesus, o texto de João que fala sobre Lázaro. Você que estava procurando e já achou João 7, Lucas 7? Amém. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 14 e 15 só, para a gente ganhar tempo. Chegando-se, aqui está falando de Jesus, né? Jesus, chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Versículo 15. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém? Anda aí em duas folhas, uma folha, não sei, dependendo da sua Bíblia. Vamos para o capítulo 8 agora. Vamos ler só esses 3 versículos também, 54 em diante, que também fala de uma ressurreição. E diz assim a palavra do Senhor: mas Jesus, tomando a menina, a filha de Jairo, pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Eu botei 56, vamos ler o 56 também. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Agora pula para João, capítulo de número 11, que também trata de uma ressurreição. Eu também quero ler só esses 2 versículos para a gente ganhar tempo. Evangelho de João, capítulo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 43 e 44. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 43 e 44 dizem assim. Palavras do Senhor Jesus também. Depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Deus, noite de oração, noite de clamor. Como já foi falado, todos nós temos situações em que queremos ver o Teu agir, e nós Te pedimos que essa palavra, então, fale conosco, Pai, e seja aplicada na realidade de vida de cada um de nós, produzindo bênção, produzindo frutos, produzindo vida, Pai, produzindo milagres em nossas vidas. Que toda barreira, que toda resistência, que todo ladrão da palavra caiam por terra, que a Tua palavra possa ser pregada com total liberdade essa noite. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Existe um ditado que muitos de nós conhecemos, talvez todos nós, um ditado muito popular, que a gente sempre diz, tem jeito para tudo na vida, só não tem jeito para a morte. Para Jesus tem. Vou parar de pregar, irmã, já acabou com a minha mensagem. É um ditado que existe, que todos nós conhecemos. Que existe jeito para tudo, existe solução para tudo, existe saída para tudo. E isso é uma palavra para nos encorajar diante dos desafios, diante das questões boas e as questões ruins, nós possamos estar encorajados a enfrentá-las, numa perspectiva de que pode ser resolvido, de que pode ter vitória. Mas, como a irmã ali já me antecedeu, a verdade é que em Cristo Jesus, até a morte tem solução. Em Cristo Jesus, até para a morte existe uma saída. Em Cristo Jesus, até para a morte existe uma vitória.
Como a própria Bíblia mesmo diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas o apóstolo Paulo dá um brado, eu posso imaginar Paulo escrevendo isso, dando um brado de vitória, dizendo: mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque nele nós vencemos a morte, nele nós vencemos todas as coisas. Então, queridos, em Cristo Jesus nós temos vitória sobre a morte. A morte para nós não é algo limitador como para muitos é. A morte para nós é algo que nós podemos vencer. E quando falo, eu queria expandir aqui o conceito de morte, porque a morte ela tem uma grande abrangência. A morte, ela atinge o nosso corpo físico. A gente morre. A morte, ela atinge também a nossa vida espiritual, a nossa alma. Aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. Serão aquelas pessoas, naquele momento, que serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Ali é um destino final, queridos. E a morte vai alcançar pessoas que não tiveram Jesus como seu Senhor e Salvador. A morte, quando Adão e Eva pecaram, a morte não atingiu só a vida deles. A morte não atingiu só a vida da humanidade. Mas a morte, ela adentrou toda a criação. Hoje, animais morrem. Se fosse só o homem que pecasse, por que não é só o homem que morre e os animais continuam vivendo eternamente? A morte, ela afetou, e conseguiu afetar de alguma forma, toda a criação. Árvores morrem. Árvores morrem, exatamente. Árvores morrem, meu irmão. Toda a vegetação foi alterada pela entrada da morte. Eu estava até pensando sobre isso hoje, com a tecnologia, com a ciência. Até o pastor Roberto falou sobre isso ontem, do desenvolvimento da ciência. Hoje a gente consegue estudar e ver que até estrelas morrem. A ciência, outro dia estava dizendo, a morte de uma estrela que foi vista e filmada, essas coisas todas. Então a morte, ela atingiu toda a criação, não só dentro do planeta Terra, mas a gente vê que de uma certa forma a morte está influenciando e influenciou toda a história da criação. Mas para nós, eu quero trazer para você e relembrar mais uma vez que, embora a morte ela atinja a nossa vida física e espiritual, nossa alma, embora a morte tenha atingido todos os seres vivos de uma certa forma, toda a criação de uma certa forma, mas ainda assim eu quero te lembrar que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a mensagem da nova vida, queridos. O bispo Roberto quer aplaudir, aplauda ao Senhor, porque ele veio para isso, queridos. Para nos dar vida e vida em abundância. Não é simplesmente uma vida, mas é vida de qualidade, é vida plena. Ele veio para nos dar uma vida melhor do que a que Adão e Eva tinham antes. Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um graças a Deus aí? Adão e Eva tinham contato com Deus só na viração do dia. Graças a Deus, eu e você temos um contato com Deus pela manhã. Quando a gente acorda, a gente já pode dizer: bom dia, Senhor, o Senhor está comigo e eu te bendigo. Graças a Deus, no meio-dia, na hora do almoço, eu posso agradecer ao Senhor mais uma vez, porque a mortandade que é só no meio-dia não me pega, porque eu estou em comunhão com Ele. Eu abençoo minha comida, eu abençoo meu almoço, seja na hora que você almoce, e você está em comunhão com Deus. Glórias a Deus, que às 3 horas da tarde, mais uma vez nós estamos lá e podemos bem dizer ao Senhor e desfrutar da sua presença. Glorificado seja o nome do Senhor, que na viração do dia, às 6 horas, eu vejo o sol se pondo, eu vejo a noite chegando, mas ainda assim eu sei que Ele é a luz do mundo. O mundo pode estar dando uma viravolta, mas eu ainda continuo em comunhão com Deus e sabendo que Deus me guarda. Eu posso chegar à meia-noite, na viração do dia, da madrugada, num local mais intenso, e ainda assim
ter certeza de que eu posso clamar e o meu Deus vai me ouvir e Ele vai me socorrer caso eu precise de algum socorro, porque eu tenho comunhão com Ele não só na viração do dia, mas pela manhã, na viração da tarde, à tarde, à noite, em qualquer momento eu posso desfrutar da vida plena e abundante que Ele trouxe para mim, e essa vida plena e abundante está incluída a minha comunhão com Deus em todo o tempo. Então nessa noite, meu irmão, Jesus veio para quebrar todo o poder da morte, para dar vida e vida em abundância. E eu queria olhar para esse texto, deixa eu correr porque hoje o culto é mais rápido. Eu queria olhar para esse texto, esses 3 textos que nós lemos, eles são alvo do nosso estudo da escola bíblica dominical. Nós estamos estudando os milagres, então na semana do domingo retrasado nós estudamos um milagre, nesse domingo nós estudamos outro milagre, e no próximo domingo vamos estudar outro milagre dessa ressurreição, cada um. Eu queria pegar, não vou falar o que está na revista, se você quiser saber o que está na revista, você tem que vir à escola bíblica dominical. Eu vou fazer um compêndio aqui daquilo que essas 3 lições me apresentam. 3 coisas que coincidem nesses milagres. A primeira coisa que coincide com esses 3 milagres é que foram milagres que aconteceram no ambiente familiar. Jesus operou um milagre, o primeiro milagre que nós lemos de Lucas fala de uma mãe e um filho. O segundo milagre fala de um pai e uma filha, e depois ele vai para casa e tem um encontro ali da esposa. No terceiro milagre é um ambiente familiar entre irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Amém. Então perceba como Deus ele dá importância ao milagre dentro da família. Amém. Talvez sonhos, talvez situações dentro da sua família que morreram. E aí eu fui pensar nos outros milagres de ressurreição, por exemplo, o milagre que Elias opera na casa da viúva de Sarepta também é um milagre familiar. Ela era uma viúva e tinha um filho. O milagre que Eliseu opera na casa da sunamita também é um milagre familiar. E um milagre que ele mesmo tinha gerado pelo poder de Deus, é claro, que aquela mulher gerou um filho, depois o filho morreu. Então perceba como Deus ele age na família, como Deus ele dá importância à família. E eu queria que você então pensasse, será que tem alguma coisa na minha família que morreu? Deus se importa com a sua família, meu irmão. Deus se importa com a sua família, meu irmão. Deus se importa com as nossas famílias. Uma segunda coisa que caracteriza todos esses milagres é que em nenhum deles havia uma esperança de que aquilo pudesse acontecer. Não sei se você reparou isso. O primeiro milagre da viúva de Naim, ela nem sequer pediu a Jesus. Porque ela nem sabia talvez quem era. Foi o Senhor que chegou lá e agiu. Foi o Senhor que chegou lá e abençoou. No segundo milagre, no caso de Jairo, algumas pessoas até chegaram para Jairo e falaram, ó, ela morreu. Não incomoda mais o mestre. Ou seja, enquanto ela estava doente e viva, tinha esperança. Agora que morreu, não incomoda mais o mestre, que nem o mestre consegue mais resolver isso aí. No caso de Lázaro, a mesma coisa. Maria e Marta estavam diante do próprio Senhor ali. E o Senhor falando com Marta, e Marta falou para o Senhor, Senhor, não faz isso não. Já está 4 dias morto. Não mexe nisso não, que se mexer nisso daí já está cheirando mal. Ela não tinha esperança de que aquilo pudesse mudar. E muitas vezes nós também somos assim, queridos. Diante de situações que a morte se apresenta diante de nós, morte na nossa família, morte de sonhos, morte de projetos, morte da nossa vida, morte da nossa alegria, aonde a morte entra e tenta imperar e trazer o seu domínio, a gente olha e pensa, não tem mais esperança de que isso aconteça. Isso aí nem Jesus pode mudar mais. A gente vê que isso aconteceu nesses 3 casos.
Uma terceira coisa que a gente vê nesses 3 milagres é que em todos eles os discípulos de Jesus estavam presentes. E aqui eu queria que você apertasse a mão do seu irmão aí e dissesse para ele: há um milagre para nós hoje. Porque tem discípulos de Jesus presentes aqui. E aonde os discípulos de Jesus estão presentes, Jesus opera milagres. Não importa se tem muitos discípulos ou poucos discípulos. No caso de Lázaro e no caso do filho da viúva de Naim, havia diversos discípulos. No caso da filha de Jairo, havia só 3 discípulos. Não importa se tem muito ou se tem pouco. O importante é que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estará presente. E ele estando presente, ele pode fazer um milagre, ele pode restaurar a vida, ele pode ressuscitar os mortos, ele pode dar vida àquilo que está morto. Então essa noite é uma noite especial, porque eu estou aqui no nome dele. Quem mais está aqui no nome dele? Então tem mais de 2 ou 3. Ele está presente para dar vida e vida em abundância. Então, diante dessas verdades que eu falei, eu queria trazer para nós uma palavra de esperança. Palavra de esperança para que essa situação que hoje talvez você pense que está morta, diferente desses aqui que não tinham mais esperança nenhuma, que você tenha a esperança de que Jesus ainda pode mudar essa situação. Você pode olhar talvez para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para a sua vida de relacionamento, para a sua vida profissional e pensar: está morto, não tem jeito, acabou. Mas eu vim aqui para ser um pouquinho só semelhante a Jesus e dizer para você: não temas. Creia somente, a sua filha será salva. Não temas, creia somente. A morte não vai imperar sobre essa situação, não. Eu sou o soberano, Senhor da vida. Eu vou intervir, eu vou ajudar, eu vou agir e vou trazer vida e vida em abundância para você. Eu vou trazer vida e vida em abundância nessa situação. Aquilo que estava morto vai receber o poder de Deus para reviver novamente. E reviver de uma forma totalmente melhor para a glória do nome do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Quer aplaudir? Aplauda o Senhor. A primeira palavra de esperança que eu queria trazer para nós está baseada na vida da viúva de Naim. Porque, como eu disse, ela não pediu a Jesus. Ela não, talvez nem soubesse quem era ele. Mas lá nesse capítulo 7, eu não li, depois você lê em casa, tem uma frase lá que eu amo na Bíblia. Nas minhas Bíblias está sempre marcada lá, que Jesus agiu por pura compaixão. Ela não pediu, ela não tinha fé, mas por pura compaixão. A Bíblia fala que Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu dela. Não se compadeceu do jovem que estava morto ali, não. Se compadeceu daquela mulher. Talvez você hoje tenha chegado assim: eu estou sem fé nenhuma, pastor. Eu acho que Deus não tem milagre para mim porque eu não tenho fé para receber nada. Eu venho aqui trazendo uma palavra de esperança para você, meu irmão. Eu venho aqui trazendo uma palavra de esperança para você, meu irmão. Talvez você tenha chegado aqui sem fé nenhuma. Mas ainda assim, Jesus está aqui dizendo: por compaixão, eu tenho o poder de agir. A minha falta de fé, meu irmão, não impede a compaixão do Senhor. A minha falta de fé não anula a compaixão de Cristo para comigo. Nós temos estudado aqui na Escola Bíblica Dominical, a única coisa que é necessária para que o milagre aconteça é a vontade de Deus, meu irmão. Muitos que às vezes ensinam de forma errada, dizendo que o milagre depende da minha fé. Não. É bom ter fé, mas se eu não ter fé e Deus tiver compaixão de mim e quiser operar um milagre, Ele pode operar, porque Ele é Deus. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus está aqui te encorajando, ainda que você não tenha fé nenhuma. É bom ter, mas se não tiver, ainda assim por compaixão, eu vou estender a minha mão e vou operar um milagre maravilhoso. Ainda assim eu vou trazer vida àquilo que está morto, porque eu estou compadecido da sua situação, da sua circunstância e decidi te abençoar. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Aplauda o Senhor com o seu melhor.
Grave isso no seu coração. A minha falta de fé não anula a compaixão de Deus. Ele ainda pode se compadecer. Ele ainda pode operar um milagre. Ele ainda pode abençoar, porque Ele é Deus. E Ele é Deus compassivo. Ele é Deus misericordioso. Ele é Deus de graça. Ele é Deus perdoador. Ele é Deus de amor. Então eu não sei o que você está vivendo hoje, meu irmão. No caso de Maria, Marta e Jairo, Jesus encorajou a fé. Não temas, creia. Marta, eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você tiver fé, é bom, meu irmão. Mas ainda que você esteja aí desanimado, derrotado pela vida, a compaixão de Deus também te alcança. Ainda que você esteja no fundo do poço que ninguém esteja vendo, a misericórdia de Deus te alcança, meu irmão, para restaurar a sua vida, talvez até restaurar a sua fé, que talvez você tinha e perdeu por causa das circunstâncias. A compaixão de Deus tem poder de nos resgatar e nos trazer de volta para o projeto, para o propósito, para a vontade dEle. Então nessa noite, tenha esperança, meu irmão, de ser alcançado por um milagre, graças à misericórdia e compaixão do nosso Deus, que é poderoso. Obrigado, Senhor. Uma outra palavra de esperança que eu quero trazer para nós, antes de nós orarmos, é que não importa quem é você, não importa qual é a sua situação, não importa qual é o seu nome na sociedade, se Jesus quiser operar um milagre, Ele vai operar. Nós vemos nesses 3 casos aí. Quem era a viúva naquele tempo? A viúva naquele tempo era considerada as pessoas desamparadas. Não é à toa que a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento diversas vezes que Deus era o Deus das viúvas. E se você ler o Novo Testamento, a carta de Tiago, lá no finalzinho, vai dizer que a religião verdadeira e pura é cuidar das viúvas, dos órfãos. Para você ver como a viúva tinha uma posição de cuidado e zelo naquela época devido ao desamparo que a sociedade tinha. Aquela mulher, além da Bíblia dizer que ela era viúva, tinha perdido um filho. Qual era o nome dela mesmo? Não tem. A Bíblia não registra o nome dessa mulher. Só diz que ela era uma viúva daquela localidade. E essa cidade da qual ela pertencia não era nem Jerusalém, uma cidade grande, não era uma cidade pequena. Poucos habitantes. Ela não fazia parte do círculo da sociedade da época. A Bíblia não diz nem se ela era judia ou não. Talvez você se sinta hoje um anônimo no reino de Deus. Ninguém sabe meu nome. Eu sou o desamparado dessa sociedade. Ninguém me vê. Mas eu vim aqui uma palavra de esperança para você. Jesus, ele saiu com a multidão. A Bíblia fala que ele saiu da multidão que tinha acabado de curar o centurião. E ele de propósito passou por aquela saída daquela cidade. De propósito, a Bíblia fala que ele viu aquela mulher e de propósito ele se moveu em compaixão para socorrê-la. Talvez ninguém saiba o seu nome, mas de propósito o Senhor Deus resolveu passar aqui na rua do Catete 54. De propósito, ele resolveu olhar para você e ver sua situação de dor, de sofrimento, viu aquilo que de repente morreu na sua vida e de propósito ele está se movendo em compaixão. Ainda que ninguém saiba o seu nome, ele está dizendo: eu sei quem você é, eu quero te abençoar. Eu me compadeço de você, eu conheço a tua situação e vim aqui para parar todo o cortejo de morte, para trazer vida e vida em abundância novamente. Eu vim aqui para dizer para você: não chore, pare de chorar. E eu tenho poder para dizer isso, para trazer esperança para você, porque a tua realidade vai ser mudada, as tuas circunstâncias serão transformadas pelo poder da vida que o Senhor Jesus manifesta em nossas vidas nessa noite. Então, meu irmão, minha irmã, tem esperança. Você pode ser desconhecido nessa terra, mas no céu você é conhecido. No céu teu nome é falado, porque Deus te conhece, meu irmão. Jairo, queridos, era um homem espiritual. Jairo era como se fosse hoje um pastor, um obreiro, alguém que servia no templo, alguém que trabalhava no templo, alguém que adorava no templo, não, desculpe, na sinagoga.
Alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus, alguém que tinha conhecimento das escrituras, da história, da cultura, do costume de Israel, das tradições. E Jesus foi lá e operou um milagre na vida dele. Jesus foi lá e, apesar de ele ser tudo isso, a morte também o atingiu. E Jesus foi à casa dele para operar um milagre. Graças a Deus por isso, meu irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para você que serve na casa de Deus. Eu tenho uma palavra de esperança para você que é obreiro. Eu tenho uma palavra de esperança para você que serve e se coloca à disposição para servir ao Senhor Jesus. Deus conhece as tuas lutas, meu irmão. Deus conhece as tuas dores. Deus ouve o teu pedido. Já chegou para Jesus e falou: Senhor, vai na minha casa. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus de pronto falou: eu vou lá, estou indo, já estou a caminho. Você e muitos aqui clamaram: Senhor, vai na minha casa. Toca no meu filho. Ah, Senhor, eu estou te servindo, eu estou na tua casa. Toca no meu parente, salva meu parente. E Jesus está dizendo nessa noite: meu filho, você está aqui na minha casa. Você tem me servido, você tem me adorado. Estou indo lá de pronto para operar um milagre na vida daquele por quem você tem clamado. Estou entrando na tua casa para jogar por perto do poder da morte. Estou entrando na tua casa para jogar por perto do poder das trevas. Toda feitiçaria contra você, toda oramaria está caindo por terra nessa noite. Eu ouvi o teu clamor, meu filho. Eu tenho visto o teu serviço, tenho me agradado de ti. E estou indo na sua casa contigo para que o milagre aconteça. E aonde a morte possa haver vida e vida em abundância, onde há choro, onde há tristeza, vai haver novamente alegria e festa e celebração, porque eu estou contigo. Aleluia! Jesus está levando vida, meu irmão, para a minha casa, para a sua casa. Mas existe um terceiro personagem, Lázaro. Lázaro, queridos, não se tem informações de que Lázaro tenha sido discípulo de Jesus, no sentido de apóstolo, de trabalhar para o mestre. Mas Lázaro, queridos, apesar de não servir dessa forma, Lázaro era amigo de Jesus. Se você ler o Novo Testamento, poucas pessoas tiveram o privilégio de ter a visita de Jesus nas suas próprias casas. E poucas pessoas tiveram o privilégio ainda maior de Jesus frequentar a sua casa. Algumas pessoas Jesus até foi, como foi o caso de Zaqueu, por exemplo. O caso de Simão, que era leproso, Jesus foi lá uma vez. Mas a Bíblia diz que Jesus frequentava a casa de Lázaro. É diferente, ele era amigo. Estava sempre presente, participava da vida de Lázaro. E aqui nos traz um grande ensinamento. Às vezes a gente pensa que Jesus só vai atender quem serve a Ele, quem está no ministério, quem é obreiro. E nós vemos na Bíblia que tem pessoas que são mais amigas de Jesus do que aqueles que estão servindo. Tem apóstolos que não receberam a visita de Jesus nas suas casas. Pelo menos não tem registro bíblico. Se não me engano agora, só Mateus e Pedro que receberam Jesus em casa. Os outros não se tem registro. Mas Lázaro recebia Jesus em casa constantemente. E eu queria trazer uma palavra para você também. Se você puder ser amigo e servir, é muito bom, né? Mas tem muitas pessoas que são amigas de Jesus e às vezes não podem estar no ministério, não podem estar servindo, vamos dizer assim, de forma organizada, efetiva. Mas isso não quer dizer que você não possa ser amigo de Jesus. E isso não quer dizer que se a morte tentar atingir a sua vida, Jesus também não vai se levantar para operar um milagre e mudar a tua história. Jesus, ele viu que havia morte lá, foi até convidado por Marta e Maria: vai lá, o meu irmão está doente, Lázaro morreu. Mas Jesus foi lá para visitar o seu amigo e trazê-lo de volta à vida. Talvez você possa ter chegado aqui e você fala: minha vida acabou, não tem mais jeito, meus sonhos morreram, minha vida espiritual morreu. Meu irmão, se você é amigo de Jesus, Jesus está aqui para dizer para você:
Assim como você investiu num relacionamento comigo, eu estou aqui também para investir no meu relacionamento com você. Ainda que a morte tenha tentado destruir sua vida espiritual, sua vida emocional, eu estou aqui para te ressuscitar novamente, trazer de volta a alegria, trazer de volta a fé, trazer de volta a esperança em servir ao Senhor e estar com o Senhor. Eu estou aqui para te levantar, meu filho, porque nós temos um compromisso, nós temos um relacionamento, nós temos uma amizade. Amém, meu irmão? Para eu terminar, que o tempo, como diria minha saudosa mãe, o tempo urge. O Senhor Jesus, essa é a primeira palavra de esperança, foi que Deus agiu mesmo sem fé. A segunda palavra de esperança é que não importa se você é sem nome, se você é religioso, vamos dizer assim, se você é amigo de Jesus, Jesus pode operar um milagre na sua vida, independente de quem você seja. E uma terceira palavra de esperança, para eu terminar, é que, eu não sei se você percebeu, mas esses milagres eles aconteceram de formas em que a morte agiu em tempos em quantidade de tempos diferentes. A morte da filha de Jairo, por exemplo, nos dá a entender que a menina morreu e logo em seguida Jesus chegou. Então a morte agiu pouco tempo na vida dela. Sei lá, talvez minutos, horas, quem sabe, horas não. Parecia que Jesus estava próximo. Talvez minutos, só que a menina morreu e Jesus chegou e ressuscitou. No caso já da viúva de Naim, a morte já tinha operado um bom tempo. Porque ele já tinha morrido, já tinha feito todo o processo de luto, de velório, de embalsamento, de não sei o quê. E eles já estavam de caminho para o cemitério para enterrar. Então a morte já havia agido um bom tempo. No caso de Lázaro, não. Ele já havia morrido, já tinha passado pelo processo de velório, de embalsamento, já tinha sido colocado num túmulo, o túmulo já tinha sido fechado, já tinham colocado lá o selo romano, porque já naquela época era crime você mexer em túmulos, né? Então, perceba que a morte no processo de Lázaro já tinha agido muito mais tempo. Não é à toa que Marta vira para o Senhor: não mexe nisso aí não, que isso aí, o cheiro não está bom não. E nós vemos o poder de Jesus em trazer vida independente do tempo que a morte agiu naquela situação. Obrigado pelo seu aleluia, filho. Obrigado pelo seu aleluia, meu irmão. Obrigado pelo seu aleluia. Obrigado pelo seu glória a Deus. E nós estamos esperando um momento, no ressoar da última trombeta, em que o arcanjo vai bradar, e todos aqueles desde Adão até o último que morrer vai ouvir a voz do Senhor. E a morte não vai poder prender essas almas, a morte não poderá prender esses espíritos, porque ouvirão a voz do Mestre. E a autoridade dele é tão grande que, apesar de tantos anos da morte ter agido naquele corpo, já restar talvez só pó daqueles ossos. Quando ouvirem a voz do Senhor da terra e dos céus, quando ouvirem a voz do soberano de toda a criação, todos se levantarão e a morte não poderá resistir nem prender nenhum deles, porque é Deus, o Senhor da vida, quem clama. Aleluia! Então entenda, meu irmão, eu não sei quanto tempo a morte tem agido em situações e circunstâncias da sua vida, mas eu sei que independente do tempo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que veio para dar vida e vida em abundância, está aqui nessa noite dizendo: eu posso restaurar, eu posso dar vida, eu posso ressuscitar, eu posso levantar isso que está morto e caído e trazer vida novamente. Tenha esperança, meu irmão. Tenha esperança, minha irmã.
Muitos estão dizendo: meu casamento morreu, tenha esperança. Muitos dizem para você: tua vida espiritual, teu ministério acabou, tenha esperança, meu irmão. Muitos têm dito: a minha saúde acabou, meu ânimo acabou, tenha esperança, meu irmão. Muitos dizem para você: sua vida financeira acabou, sua vida profissional acabou, tenha esperança, meu irmão, porque Jesus pode trazer vida novamente à sua prosperidade. Jesus pode trazer vida novamente à sua saúde, ao seu corpo físico. Ele pode dar vida e vida em abundância. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Aleluia! Como eu aprendi com a minha irmã Diaconisa Vivi, Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para operar um milagre. Jesus operou um milagre numa casa, na casa de Jairo. Jesus operou um milagre na porta da cidade. O pessoal estava saindo lá de Naim, cortejo fúnebre para o cemitério, e Jesus ali naquele lugar. Jesus operou um milagre, queridos, até entre aspas, dentro do cemitério, que teoricamente é o território da morte. Não é o cemitério, não é o território da morte? Teoricamente, né, na visão humana. Jesus operou um milagre lá dentro do cemitério, no terreno que a morte diz: não, aqui é meu. Ele foi lá e entrou no território da morte. No território da morte ele implementou a vida. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, mas Jesus me trouxe aqui para dizer algo para você: tem esperança, porque eu quero dar vida, eu quero ressuscitar sonhos, projetos, quero ressuscitar sua alegria em estar na casa de Deus. Eu quero ressuscitar o seu prazer em servir ao Senhor. Quero ressuscitar o seu casamento que está aí morto, trabalhando. Eu quero trazer vida ao seu casamento, à sua vida sentimental, à sua vida profissional. Muitos disseram: minha vida nunca mais vai se levantar depois dessa pandemia. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para você. E o que vai prevalecer na sua vida é a palavra de Deus. A sua vida ainda vai dar muitos frutos. Você ainda vai ser abençoado. O que vai determinar a sua vida não é a pandemia, não são as circunstâncias, mas é a palavra de Deus. E Deus está dizendo para você: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Tenha esperança, meu irmão. Tem esperança, minha irmã, se coloque de pé. Eu coloquei o tema dessa mensagem, eu estava até aí pensando: Senhor Jesus. Hoje é um culto de oração. Senhor Jesus, dê vida a pontinho, pontinho, pontinho. O que você quer que Jesus traga à vida? Qual área da sua vida que precisa de uma intervenção? No caso de Jairo foi bem específico: Senhor, vamos em casa. Não sou eu não, mas a minha filha precisa de vida. No caso de Lázaro também, Marta e Maria foram bem específicas. Mandaram chamar o mestre, dizendo: mestre, vem rápido, seu amigo está doente, precisa de vida. No caso da mulher, ela não pediu, né? Então nós não temos específico. Mas Jesus falou para ela: não chores. E tocou naquilo que era específico, no esquife, dizendo: para esse cortejo, porque eu vim para dar vida àquilo que estava morto. Pai, nessa noite, feche seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos aqui e reconhecemos que muitas vezes a morte para nós se torna um empecilho, uma barreira, um limite. Infelizmente, às vezes a nossa fé nos restringe a não acreditar que depois que algo morreu tem alguma solução, tem alguma saída. E te dou graças porque o Senhor é misericordioso, compassivo, que nos traz uma mensagem como trouxe esta noite para nos despertar de que a morte não pode prevalecer contra o povo de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor às vezes não impede que a morte chegue, mas o Senhor impede que ela prevaleça em nossas vidas.
Então, nessa noite, Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas em primeiro lugar. A nossa fé, Pai, que talvez esteja esmorecida ou até morta. Nos dias de hoje, tantas mentiras, tantos enganos têm sido pregados, que a nossa fé vai sendo abalada dia a dia. Então eu te peço, Pai, em primeiro lugar, ressuscita a nossa fé. Traz vida de novo à nossa fé, Pai. Ressuscita a nossa esperança. Ressuscita, Pai querido, em nome de Jesus. Traz vida à nossa vida espiritual, Pai. Aviva a Tua obra em nós. Quantos de nós aí estávamos cambaleantes? Quantos de nós até olhávamos para a nossa vida espiritual e dizíamos: perto do que eu era, estou muito longe do que eu era. E Jesus veio aqui nessa noite para dizer: eu estou dando vida novamente. Eu estou dando vida novamente. Quantos estavam com a sua vida de oração morta? E Jesus está dizendo nessa noite: eu estou avivando a sua vida de oração. Eu estou trazendo vida à sua vida de leitura da palavra. Quantos só estavam lendo a palavra no culto? E Deus está dizendo: eu estou trazendo vida novamente. Eu estou trazendo fome e sede novamente da minha palavra. Porque quem está vivo tem fome, meu irmão. Quem está vivo tem sede. Quem não tem sede é quem está morto. E Deus está dizendo: eu estou trazendo vida. Estou trazendo vida à sua vida profissional. Quantos aí, Pai querido, não conseguem mais ter sucesso na vida profissional? Quantos conseguiram trabalhar, de repente fizeram faculdade, se formaram, conseguiram iniciar uma carreira, mas não se estabeleceram? E trabalham hoje numa situação completamente diferente do que aquilo que estudaram. Sua carreira profissional nessa visão praticamente morta. Talvez pessoas aqui que não tenham nem mais esperança de voltar à sua carreira. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Quem sou eu para dizer aonde cada um tem que trabalhar? Se isso é do Senhor, Pai, para a vida do meu irmão, da minha irmã, estou dirigindo os passos dele, como a Tua palavra mesmo diz, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tudo bem, Pai, seja feita a sua vontade. Mas se há um processo de morte na vida, na carreira do meu irmão, na sua vida profissional, nós paralisamos isso nessa hora. E todo o poder da morte, eu não quero saber se está há 6 meses, há 1 ano, há 10 anos com a carreira paralisada. Não. Eu creio que o Senhor pode movimentar e trazer vida novamente. Eu creio que o Senhor pode trazer vida a casamentos, Pai. Como eu vi o testemunho não, uma conversa de um irmão, muitos casamentos, ó Pai, só de aparência. O casal não dorme nem mais no mesmo quarto. No caso desse testemunho que escutei, o homem pertence a uma grande empresa e na empresa os altos funcionários dos altos escalões, eles não podem divorciar porque a empresa não aceita. E por causa de tantas coisas, esse casamento está morto. Mas eu creio, Pai, que se o Senhor tem propósito, o Senhor pode ressuscitar até um casamento assim. Amém. Eu creio que o Senhor pode ressuscitar e trazer vida a casamentos novamente, a relacionamentos. Como nós falamos aqui, que o Senhor opera milagres na família, age nas famílias, o Pai, ressuscitando casamentos, ressuscitando relacionamentos entre pais e filhos que talvez estejam mortos. Pai que não fala mais com o filho, filho que não fala mais com o pai, que tem anos que não se veem, irmãos que tem anos que não se veem, por briga, né? Por outras questões, por briga e tantas coisas. Alguém pode olhar e dizer: essa família aí não tem mais jeito, morreu. Esse relacionamento familiar aí não tem mais jeito, morreu. Mas nós aqui nessa noite estamos aqui para aclamar que o Senhor venha intervir com vida. Amém. Onde a morte está tentando imperar o seu império, que o Senhor venha agir com vida, porque tragada foi a morte na vitória de Jesus Cristo na cruz. Toma a nossa vida emocional, toma a nossa vida sentimental, traz vida também, Senhor. Traz vida, Senhor. Traz vida, Pai querido, aquilo que está morto. Em nome de Jesus, ó Pai, opera teu poder, opera as tuas maravilhas, ó Deus. Opera o teu poder na nossa saúde, Pai. Faz milagres na nossa saúde. Às vezes estamos aí, alguns com uma certa idade já, e os órgãos já vão passando pelo processo de envelhecimento.
Mas eu creio num Deus que pode dar vida. Eu creio num Deus que pode revivificar os mortos. Eu creio num Deus que pode dar um órgão novo. Eu creio num Deus, Pai, que fez como Abraão, que fez como Moisés, que envelheceram, Pai, mas continuaram enxergando. Envelheceram, mas continuaram no vigor da sua força. Saudáveis, Pai. Foi o Senhor quem os levou. Não foi enfermidade, nada, Pai. E o Senhor pode dar vida aos nossos anciãos. O Senhor pode dar saúde a nós. O Senhor pode vivificar a nossa saúde, Pai. Faz milagres no nosso meio. Faz milagres nas nossas vidas. Trazendo vida, Pai. E não somente vida, mas vida em abundância. Assim nós oramos, Pai, entregando esse momento em Tuas mãos e Te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor no seu melhor. Eu queria fazer mais uma oração, pedir ajuda ao pastor Pablo aqui. Calma, meu irmão, o caderno está aqui, nós vamos orar pelo caderno. Eu quero orar ainda, porque amanhã, embora seja um dia de celebração para nós, dia da Reforma Protestante, a gente sabe que também tem sido trazida uma cultura que não é nem a nossa, do Dia das Bruxas, ou Halloween, como você preferir. E eu queria que nós orássemos por isso. Eu queria que nós orássemos para repreender todo o mal. E aqui, agora eu não lembro se o dia de finados ele é internacional, ou se ele é só brasileiro, nacional. Mas para nós também tem essa questão, né? Começa o Halloween, muito próximo do dia dos mortos, né? O dia dos finados. Então vamos orar para que toda a influência caia por terra. E aqui, queridos, eu queria trazer uma palavra para você. Tem muitas pessoas que estão acreditando mais naquilo que o império das trevas faz do que naquilo que Deus faz. Exatamente. Tem muitos que estão aí amedrontados e confiando mais na feitiçaria, na bruxaria que é feita. Irmãos, eu creio no poder da oração. Eu creio num Deus que ouve o clamor do seu povo. Eu creio que sobre nós existe uma palavra de bênção e de vitória. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então não é para ficar com medo que os bruxos estão se reunindo, que vai fazer feitiçaria. Não é para ficar com medo disso, não. É para a gente orar, é para a gente repreender, mas não é para ficar com medo, não. Amém, meu irmão? Amém. Quantas pessoas intercederam lá em Êxodo 33, quando o povo de Israel pecou lá, fez o bezerro de ouro, e Deus falou, vou matar todo mundo. Quantas pessoas intercederam ali para que o mal não acontecesse? Você que é da escola bíblica dominical, quantas pessoas intercederam? Obrigado. Thelma me socorreu aqui, professor da escola bíblica. Moisés, só um orou. Só um orou e mais de 2 milhões de pessoas receberam o livramento. Amém. Quando Acabe estava lá como rei, estavam adorando a Baal, que dizia que era o Deus das tempestades. Quantas pessoas oraram para que parasse de chover? Uma, foi só Elias. E quantas pessoas fizeram campanha de oração para voltar a chover? Só Elias. E Deus ouviu? Sim. Quando estava lá no Monte Carmelo, Elias sozinho pediu que descesse fogo do céu e veio. Os profetas lá de Baal, mais de Azerá, 400 e tantos lá, clamaram, e não teve resposta. Não teve resposta, não foi porque o Baal não podia fazer aquilo, não, queridos. Não teve resposta porque havia um servo de Deus lá. Aleluia. E Deus falou, aleluia. Satanás está repreendido, Satanás não vai responder. Porque a prova era que eu era o Deus verdadeiro, e Deus queria mostrar que só Ele era o Deus verdadeiro. Então Ele não deixou que Satanás respondesse. Então nessa noite, meu irmão, quantos somos aqui? Será que Deus pode ouvir a nossa oração em concordância? Será que a nossa oração, muito vale pela sua eficácia, a súplica de 1000 justos? É isso que está escrito no texto? Muito vale por sua eficácia a súplica de 1 justo.
Vamos crer no poder da oração, meu irmão. Vamos crer naquilo que a Bíblia diz. Vamos ficar dando ouvido àquilo que o satanista está dizendo, aquilo que Satanás está dizendo. Não, meu irmão. Tem muito crente que ouve pregação aí domingo a domingo. Aí ouve uma coisinha que o diabo falou lá, ele crê mais no que o diabo falou do que aquilo que ele ouve todo domingo na igreja. Não, meu irmão. Eu creio na palavra do Senhor. Você pode dizer isso, eu creio na palavra do Senhor. É ela que vai dirigir a minha vida, amém? Então vamos orar para que todo mal caia por terra. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Senhor. Nós cremos num Deus que é vivo, Pai. Nós cremos num Deus que está de pé. Nós não cremos num Deus de pau, num Deus de pedra. Nós cremos num Deus que tem ouvido e que nos ouve, tem olhos de nos ver, Pai. Nós cremos num Deus que é capaz de ouvir a nossa oração, Pai. E nós estamos aqui nesse momento, Senhor, adentrando na tua presença, Pai. Pedindo, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em toda essa situação, Pai, que vem sendo arquitetada, Pai, principalmente contra as nossas crianças, Pai. Deus querido, Deus amado, de maneira inocente, Pai, é apenas uma fantasia, é apenas uma distribuição de doce, mas, Deus, nós sabemos de tudo aquilo, Pai, que tem sido arquitetado, mas, Pai querido, Deus amado, nós confiamos num Deus que é poderoso e é esse Deus que nós clamamos nessa noite. É a esse Deus que nós adentramos na presença pedindo, Pai, que o Senhor entre com a sua providência, com a tua providão, que o Senhor possa, Pai, fazer o que é impossível aos olhos humanos, Pai, que é fazer com que, Senhor, os olhos venham a ser descortinados na tua presença, Pai, que aqueles que não creem venham a crer um dia, Pai, que só o Senhor é Deus, Pai, que o guarda de Israel que tem velado pelas nossas crianças, Pai. E nós colocamos as nossas crianças, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos netos, Pai. Aqueles, Senhor, que nós, Pai, não temos autoridade, mas que os pais, Senhor, têm liberado para ir para a escola e celebrar, Pai, essa data, Senhor, celebrar aquilo, Senhor, que vem sendo arquitetado. Nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai, passando, Pai, para a autoridade nesse momento, Pai, que tem no nome de Jesus Cristo, Senhor, e no sangue do Cordeiro, nós pedimos, Pai, tem misericórdia sobre a vida dos nossos netos, Pai. Tem misericórdia sobre a vida dos nossos primos, Pai. Tem misericórdia sobre a vida dos nossos filhos, Pai. Tem misericórdia sobre a vida daqueles, Pai, que nós não podemos dizer um não, Pai, que os pais têm liberado para ir às escolas amanhã, Pai. Cobre com teu sangue, Pai. Cobre com o sangue do Cordeiro, Pai. Faz, Senhor, como foi nas tuas escrituras, Pai. Marca as portas, Pai, com o sangue do Cordeiro, para que o Espírito, Pai, o Espírito não venha tocar na vida deles. Pai, querido Deus amado, que o Espírito Santo de Deus faça morada sobre a vida das nossas crianças, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar aqueles que nós colocamos como objeto de oração agora, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor visite, Pai. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, passe de geração em geração, Pai, visitando aquele que nós colocamos diante de Ti agora, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Pai, despreza toda ignorância, Pai. Despreza aqueles, Pai, que não creem em Ti, Pai. E ouve a nossa súplica, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai. Quebra, Senhor, toda a consagração em nome de Jesus, Pai. Quebra todo laço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faça em revista, Pai. E vem trazer, Pai, esperança. Vem trazer a luz diante das trevas, Pai. E vem, Deus, em nome de Jesus, Pai, colocar o Espírito de vida, Pai, que é o Espírito Santo, Pai. Nós amarramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e quebramos, Pai, todo espírito de morte, todo espírito de bruxaria, todo espírito de consagração, Pai, porque, Senhor, o nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus, Pai, vai guerrear essa batalha na nossa frente, Pai, e trará a vitória para nós, Pai. Nós confiamos em um Deus que é vivo, Pai, e consagramos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar um pouquinho.